Boa tarde aos telespectadores do Canal 14 da TVC Pelotas, programa Repórter Cidadão. Acompanhando hoje, junto conosco aqui, o Dr. Isnar Corrêa, que já faz parte da bancada, e o nosso convidado, Fábio, e a esposa, diretores da Bioquim. Fábio, por gentileza, Fábio, para os nossos telespectadores entenderem, como surgiu a Bioquim? Ela surgiu para atender que tipo de recurso? Qual a região, ou ela é mais ampla? Ela está propensa a atender todas as regiões conforme uma demanda de necessidades. Então, fica à vontade, por gentileza. Primeiro, muito obrigado, pessoal da TVC aqui. Doutor Isnar, obrigado, Flávio. Como é que surgiu a Bioquim? O nome Bio vem de biologia, né, que é uma formação que a gente tem. Depois, Quim de química, Bioquim. Mas nós atendíamos, a princípio, usando uma ferramenta chamada de produção mais limpa. Atendíamos indústrias, comércios grandes em relação a essa parte de produtos químicos. Então, tratamentos de água. Aqui tinha uma demanda muito grande de indústrias de pêssego, do processo cárnico. Lastimavelmente, também de laticínio, que agora não tem mais. Então, nós fazíamos um processo de higienização, com menos custos de água, menos hora-homem, menos tudo. Eu sou de 1985, a formação de técnico em Química na escola, Técnica Federal de Pelotas. A partir daí, começou bem na mesma época uma cobrança pela parte ambiental. E nós íamos até o fim de tubo. Então, nós ensinamos algumas ferramentas e aplicamos de como a gente economizar energia, hora-homem, insumos, eletricidade, né, água. E aí começou, nesse processo, a cobrarem a parte ambiental. Virou a bola da vez no Fábio, mundo inteiro. Desculpa. Primordialmente, a questão que tu falou assim agora, parte ambiental. Tu sabe melhor do que eu que nós temos uma demanda do Marco Regulador de Saneamento, onde os municípios têm um prazo legal para apresentarem resquícios de mata nativa, mananciais e tudo. Os municípios, eles estão atentos a esse fato, Fábio? Atenção é uma coisa que não é parecido com ação, assim, né? Pode ser só na palavra. Eu estar atento não quer dizer que eu haja. Eu vejo um movimento lerdo, e como eu vou passar, essa falta de compromisso sempre acontece que eu deixo para o outro. Isso na política é muito natural. Mas voltando lá, a Bioquim então começou a ver a necessidade premente da parte ambiental pelas empresas que começaram a cobrar de nós. Nós fazíamos um bom trabalho ali. E ele dizia, e a parte ambiental? Então, tinha um curso de Química Ambiental na Católica. Eu fui a primeira contratação que fiz pessoas dali. Depois, Gestão Ambiental no IFSU. Contratamos pessoas dali. Depois, eu resolvi fazer Gestão Ambiental, e hoje também mestrado em Engenharia e Ciências Ambientais, e começamos a trabalhar nessa área. Então, era tratamento de efluentes, gerenciamento de resíduos. Depois começou que algumas cidades também pediam. Hoje a gente está fazendo, por exemplo, lá uma central de seleção no Chuí. Mas o que aconteceu aqui em Pelotas? A gente via que as empresas tinham que dar descarte correto, mas não tinham onde. E uma série de problemas de translado, de distância em relação aos grandes centros. Então, nós queríamos montar uma central de resíduos. Veja bem, um dos meus melhores projetos, maiores e que está em evidência, é do caroço do pêssego, porque a gente produz aqui. Então, 99%, porque em ciência tu não pode dizer mais 100% de certeza em nada, e como em tudo. Mas 99,9% das indústrias de pêssego estão aqui na nossa região, um raio de 55 quilômetros. E elas não têm onde botar o caroço, que é um descarte. Nós, desse insumo hoje para nós, mas desse resíduo antes chamado o caroço de pêssego, tiramos a amêndoa e descobrimos ali um óleo que tem muitas características da pele do nossa gordura humana. Então, ela tem uma penetrabilidade por afinidade muito grande na pele.
E hoje tem interesse de grandes grupos nesse óleo e é um processo. Só que tinha que ter como abrir esse caroço, que é ovoide, de vários tamanhos, tirar a amêndoa, não deixar que o óleo contido nela fique rançoso, que acidifique. Então a gente vem fazendo um processo de pesquisa muito grande. Depois 2 produtos, o carvão ativado da parte amadeirada, através de um processo de pirólise, e aí a condensação desses gases, né, nós não queimamos, nós nem carbonizamos, pirolizamos. Calor e falta e sem oxigênio. Então vai degradando, então uma série de substâncias ali vão saindo, ácidos, ésteres, álcoois, e aí tu condensa e tem o extrato lenhoso. Então esses 3 produtos hoje são muito usados. Temos a probabilidade de atrairmos indústrias da área de cosmético, é isso? Não. Acho que nós vamos ser atraídos pelas indústrias do cosmético. Nós vamos mandar para as grandes. E eles fazem. Eu não acredito que alguém se instalaria aqui por causa desse óleo, porque a indústria de cosmética é a indústria mais multifacetada, mas que mais cresce. Mas ela faz hoje uma coisa de pepino, amanhã uma do óleo de coco, e a nossa natureza aqui é muito farta. Agora, de óleo de pêssego, vai ser única. Então, acho que vai ter uma grande disputa, a gente tem grandes empresas. Quem fez os testes para nós foi a Laqua de Fiore. Fábio, só uma coisinha, eu acho que o doutor Snar vai contribuir aí, porque o doutor Snar também... eu queria realmente... É um expert da área... Fazer uma indagação, pegando um gancho na sua primeira indagação, Sérgio, para o doutor Fábio, justamente, dada a importância desse setor que ele trabalha, como se já tem, como é que está sendo uma abordagem junto aos municípios, porque assim, o óleo do caroço de pêssego é importante, mas é uma coisinha ainda pequena, assim como são o óleo do coco, enfim, outros, a lanolina e tal. A minha indagação, Fábio, é justamente sobre o macro. Começando no óleo do caroço de pêssego até o tratamento de esgoto. Muito bem. Veja bem, o óleo, ele é uma pontinha mesmo, mas tu tirar de um resíduo maior valor, agregar, podia ser em tudo. Hoje nós temos, por exemplo, uma parceria, falando em coisas grandes, tu imagina o que tem de ar, só ocupa volume o isopor, que é o poliestireno. Ele vai lá para a candiota, ou para os aterros sanitários, não degrada em 400, 500 anos. E a gente fez uma parceria com a Santa Luzia, que é uma empresa que hoje faz rodapés, rodaforros e tudo mais. O pneu hoje é pirolizado, picado e usado em vários setores. O que tinha que ter é uma organização de cadeia. Os pequenos princípios não conseguem. Mas, por exemplo, semana que vem nós vamos a Arroio Grande com um caminhão baú de 12 metros, pegar o lixo eletrônico, o isopor, o vidro. Nós nos especializamos no que é difícil, como o caroço de pêssego, era impossível, não tinha o que fazer. E nós fizemos 3 produtos nobres. O isopor hoje vira um produto nobre. Peçancas, rodapé, rodaforro e uma série de cabeça de manequim, volta a ser isopor. A indústria de reciclagem, a latinha, o plástico, doutor Snar, essas coisas, o catador já faz um grande trabalho nisso, vende para um atravessador que vende para a indústria. Mas o drama é a logística disso. Como é que eu junto tudo isso num lugar e depois distribuo para o lugar certo. Tu chega a reduzir 60%. A gente não faz uma boa seleção, mas, contudo, Pelotas está de parabéns nesse setor, porque ela vem galgando, claro que com dificuldades, claro que com problemas, mas hoje o óleo, que é outro fator importante, eu hoje sou químico responsável, o óleo usado, saturado da tua cozinha, tem uma campanha para tu colocar lá naqueles totens que tem do Sanep, e 1 litrinho de óleo faz 20 mil litros de água ficarem contaminadas, né? E todo mundo joga na pia o resto da minha frigideira, da coisa assim. Está criando consciência. Então a gente está colocando para os municípios possibilidade de ver, se tu juntar o óleo, alguém buscará. Se tu juntar o isopor, tem interesse já industrial. Qualquer tipo de resíduo. Agora vamos para o esgoto. Esse marco que tu falasse, Macer, ele não tem um marco, na minha
minha opinião própria, né? Não sou... Esse marco ele vai sendo marco hoje, marco depois da manhã, marco 2030, conforme minha a necessidade agenda política. Então a gente lá em Estocolmo, lá muitos anos atrás, vamos cuidar do mundo. Balela, todo mundo chega no seu aviãozinho, volta e diz: eu não vou fazer nada. Os Estados Unidos mesmo se negou. Eu não. Então ontem eu vi ainda uma abertura, nós estamos participando nesse momento, só viemos aqui com muita satisfação do teu programa, nós estamos num fórum de sustentabilidade, um workshop, que é a agenda ESG. 2030, tal. E a gente vê muita coisa acontecendo, mas são os grandes, os pequenos não, porque isso é cultura. E o que eu acredito em cultura? Tinha que ser de baixo para cima, e ela é de cima para baixo. Tem mais certificações uma empresa para não para prestar para o seu próprio país, mas para exportar. E eles nos sugam, eles têm olhos na Amazônia, querem nem cuidar as florestas deles, mataram tudo, fizeram tudo, e aí o Brasil é a bola da vez. E essa consciência tem que começar de baixo. A gente tem que provar para eles que nós podemos, mas a gente tem que provar primeiro para nós mesmos. Né? Fábio, nossa região, Fábio, principalmente nossa região, é o que eu me atento aqui, é a nossa região. Nós participamos de um workshop onde nos foi apresentado o marco regulador das águas, que é uma balela, eu sei que é uma balela, mas politicamente ele é viável. Sim. Tá? Foi apresentado um estudo que 74% dos municípios não têm água tratada, são de poços artesianos. Qual a saída para isso? E mais, complementando, a nossa região, eu posso considerar ela uma região agro. Nós temos um grande problema que não é divulgado. Como houve solução para os caroços de pêssego e a casca do arroz? O que ela serve hoje? Bem lembrado, eu ia indagar da ela casca serve de para arroz. abastecer a parte das caldeiras, que transformam ela, para queimarem casca de arroz, ou então descartarem ela a campo, que aí tem sei lá qual é o interesse deles e o que pode acarretar futuramente. Olha, fizesse uma pergunta para a pessoa mais certa, para uma verdade ser dita. Participei da primeira caldeira a casca de arroz Irgovel, 1983. Vi a casca como um fator energético, porém o que sobra dela da queima é 96% sílica. Sílica é a composição básica da areia. O Vale do Silício, que não é à toa que se chama assim, é porque sílica é maravilhosa. A casca de arroz não é só uma fonte alternativa de energia. A gente tem que cuidar da degradação dela, como da parte orgânica em campo. Mas teve uma comissão na FEPAM, mais Ministério Público, há muito tempo atrás, todo mundo estudando, porque a gente via o problema regional, e que depois passou a ser de Alegrete, de Itaqui, de Quaraí, onde as indústrias de arroz são pungentes, assim, e Camaquã. Na verdade, a casca de arroz não é um problema, ela tem 1000 soluções, aplicá-las é que tem que ver. Então, por exemplo, há poucos dias atrás, nós pedimos um licenciamento para colocar casca de arroz nas cavas das olarias. Eles fazem um grande buraco para tirar a argila, normal, e tu tem que fazer um PRAD, que é um plano de recuperação de área degradada. E todo mundo diz: olha, eu vou criar peixe. Não tem uma piscicultura em Pelotas, só tem os buracos cheios d'água. Então a gente foi colocar cinza e tivemos uns senãos técnicos. Mas por que aquilo está feio, é preto? Bom, depois que eu socar bastante cinza aqui, é areia, volto a sílica, em 96%. Então, na verdade, quando eu falei lá em cultura, o que falta é introjetar ciência. Nossas escolas, as faculdades fazem, às vezes, muita coisa boa, mas a aplicabilidade disso depende de empreendedorismo. Eu, quando vi o negócio do caroço do pêssego, eu pesquisei alguns que fizeram pesquisas, mas nunca empreenderam. A diferença minha foi aprofundar a pesquisa
e mostrá-la como forma de empreendimento. Aí vem um aporte financeiro de R$400 mil do Senai, Prêmio Nacional de Inovação. Na casca de arroz, gente, tem para ter só sílica dela, que já, deixa eu me lembrar, a empresa, não quero cometer um engano, mas é lá para a zona também que eu falei, de Quaraí e tudo mais, tem uma grande empresa, fugiu o nome agora, e ela já faz com leito fluidizado, chama a técnica, e ela vai ficar até sílica. E isso tem um valor agregado absurdo. E ela aproveita ainda a cogeração de energia através da casca. Então é tu regular cada dor, a dor de cada município. A de Candiota deve ser sulfetos, enxofre, o carvão, é impactante. Tem que estudar isso. Eu tenho uma colega de mestrado que estudou isso. Onde tem casca de arroz demais, estuda isso. Onde tem casca, só que aplica. Ontem eu vi uma palestra do farelo do arroz para ser usado como uma parte nutracêutica para o ser humano, dá para fazer bolachinha, dá para comer, dá para substituir a carne, tem 18% de proteína, é palatável, e uma empresa chamada VET, porque meat em inglês, com M, é carne, e ela botou um V de uma carne verde, e ela está lá, a carne tem 22, 23, 21, mas está lá com 18%. Um trabalho que foi feito há pouco tempo, de 20, né, Elita? É um trabalho que surgiu dentro da UFPEL. A empresa se criou dentro da UFPEL, tem 1 ano. E eles estão desenvolvendo dentro de 6 meses, na verdade, que eles várias patentes e vários segredos de mercado, porque eles não descobriram a roda, eles descobriram uma grande saída que já existia. O problema que acontece, eles não têm legislação no Brasil para regular o produto dele. Esse que é o problema. Porque, então ela foi buscar na Europa, a menina esteve em Inglaterra, Alemanha, não sei, né? E está trazendo para cá para aprender. Mas eu também uma vez criei ema, ninguém sabia como abatê-la. E aí eu fui lá e disse, olha, com martelinho. Não, mas tem que ser a pistolinha. A pistola, ela amortece o baque, salta os olhos, ela não morre. E o choque, que nem a galinha, não tem amperagem que chegue e voltagem que chegue, ela segue pateando. Tudo tem que estar aberto à ciência. Esse é o nosso problema. Nosso problema é na raiz. É professores que às vezes fazem 10 alunos entrar no mesmo funil de pesquisas similares. E que não levam a nada. Por que o passarinho para no primeiro fio de alambrado? Por que alguns passarinhos param no segundo? Não te leva a nada isso. Por que alguns passarinhos não param no fio de alambrado? Entendeu? É uma chacota que eu estou fazendo, mas tem uns que não. E outros professores são maravilhosos, estão dedicados. Mas o que falta é o link. Por isso eu acredito muito as incubadoras. Porque ali a ciência se une com o empreendedor. Tu tem que mudar a cultura. No Brasil, hoje, empreender, se tu é empresário, tu é sem vergonha. Se tu é empresário, o governo é teu sócio. Hoje nós tiramos uma nota, 19% de encargos. E às vezes é 30%. Que preço eu vou botar no que eu produzi? Como é que chega nas pessoas se vai tanto dinheiro para o governo e o governo me devolve tanto? Agora, voltando para o saneamento, se o governo voltasse para as caixinhas certas e o município tivesse... Eu uma vez, desculpa, mas eu sou um cara que divago muito, mas eu tinha uma política do dízimo, eu discutindo essas coisas que a gente faz, café, Fábio, aquário... Só um minuto, vou pedir um intervalo e nós retornamos à pauta, perfeito, tá bom? Perfeito. Pira, por gentileza, um intervalo. Clínica Psicológica Doutora Flávia Rochefort. Formada há mais de 20 anos, Flávia atende criança, adolescente e adultos. Atendimentos online e presenciais. Agendamento com hora marcada. Particular e convênio. Marque sua consulta. 539841168446.
Memorial Pet São Francisco. Com despedida, cremação e enterro. No dia em que o seu pet partir, troque a dor pelas lembranças. Por isso, neste momento, preste a última homenagem a quem só te deu amor. Planos preventivos em até 24 vezes. Memorial Pet São Francisco. Seu melhor amigo na despedida do seu pet. Atendendo toda a Zona Sul. Rua General Teles 963 em Pelotas. WhatsApp 984450095. Se você é criativo, monte o seu projeto e venha fazer parte da TVC. Aqui temos programação variada 12 horas por dia. Programa da melhor idade, musical, debates, entrevistas, infantil e muitos outros. TVC, há mais de 20 anos no ar. Ligue e informe-se. 53 98107 1621 e venha fazer parte da nossa TVC. Pierre Ochoa, hipnólogo clínico. Terapia de abordagem direta ao inconsciente. Tratamento para depressão, ansiedade, fobias, síndrome do pânico, obesidade, traumas por relacionamento, traumas de infância e outros transtornos com fundo no emocional. Informações e agendamentos pelo WhatsApp 53991 1110 20. Hipnose Clínica, ajudando você a viver com alegria. Precisando de peças e acessórios para o seu carro? Conte com o Otelmo. Aqui tem de tudo, inclusive latarias, faróis e mecânica em geral. Aceitamos todos os cartões de crédito e débito. Otelmo Autopeças. Há 35 anos no mercado, buscando sempre oferecer o melhor atendimento e os menores preços. Venha nos visitar na Avenida Salgado Filho, 413, fone 3223-1088, WhatsApp 984039740. Centro de Atividades Físicas Supera. Aulas de pilates, musculação, treinamento físico-funcional, fisioterapia e atendimento nutricional. Você nunca treina sozinho. Agende sua aula experimental gratuita. 98454-1414. Fale com a equipe Supera. CRVA Central 0259, localizado na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 4099, atrás do antigo Pois. Agende o seu serviço com transferências de propriedade, primeiro emplacamento, segunda via de documentos, vistorias, alteração de característica do veículo, retirada de documentos digitais, entre outros serviços. Horário diferenciado, das 8h30 às 18 horas, sem fechar ao meio-dia. Atendimento exclusivo no PA de Morro Redondo. Confiabilidade e profissionalismo é no CRVA 0259, na Avenida JK de Oliveira, 4099. Venha se divertir você também nos bailinhos da melhor idade do Grupo Rancho Novo, com a melhor roda de carreta da cidade. Todas as quintas-feiras, na sede da Aspra, na Rua Dom Pedro II, 1057. E atenção, sócios com suas mensalidades em dia não pagam ingresso. Grupo Rancho Novo, aqui você se sente em casa. Ok, estamos de volta com o programa Repórter Cidadão. Vocês tiveram agora há pouco a participação do Dr. Isnar Correia, nosso colega de bancada, também o Sérgio Moacir, e estamos aqui com o Fábio e com a Élita, que são... Eu sou técnica em Química, gestora ambiental, estou cursando Ciências Biológicas, bacharelado, e também faço mestrado em Engenharia e Ciências Ambientais no IFSUL. E o Fábio tem a mesma formação que eu, na verdade. Nós trabalhamos nessa área ambiental e fomos cada vez galgando mais isso e se especializando, né? Nós estamos falando da Bioquim, uma empresa, formatada, criada, idealizada pelo professor Fábio. E a gente dá um retorninho aqui, porque eu estou pegando o programa agora na metade, a gente estava em outras ações, mas foca em mim, Birinha! Estamos aqui para dar informação para vocês. E eu quero informar para vocês agora, aqui em primeira mão, né, Isnar, que semana que vem estaremos com o programa Repórter Cidadão, mantendo na TVC, a partir das 13 horas, e também em uma rádio de Pelotas, o mesmo formato e modelo de programa. Rádio Princesa. Nos aguardem, você vai
ter informação dobrada, participação multiplicada e sempre com bons entrevistados, como é o caso hoje, a Élita, o Fábio, que está aqui, e que estão fazendo um grande trabalho, inclusive, me permitam, na cidade de Turuçu, correto? Em Turuçu é um dos trabalhos, a gente faz a cavalgada da Costa Doce, já fiz 10. 10 cavalgadas da Costa Doce. E Doce. aí a gente passa naquela orla bonita e via que ali não havia desenvolvimento. Tapes não é uma cidade industrializada, mas tem a indústria do turismo. Arambaré é só praia. É só praia. E comércio e as coisas que uma praia traz. Turuçu, e a gente pode vir em toda a orla, é o patinho feio dessa situação. Ela não conseguiu, por conta de uma cultura de não ir na praia, por conta dos donos das terras dali, achavam que a praia era deles. Talvez um doutor que nem o Isnar explicasse para ele da lei de acesso e tudo mais, mas ele proibiu. Está o microfone aí à disposição. E na verdade preservou a praia de alguma forma, e eu acho que tinha que fazer alguma coisa. Aí umas pessoas disseram, será que é possível? Eu digo, não é possível. Aí o que eu fiz? Um cunho sustentável. Não vai correr nenhum esgoto para a praia, vamos preservar ao máximo, é um lugar de verdadeiro descanso. E aí fizemos um projeto conceito. E quando eu fui no Cored, eu tinha dois tipos de disputa para receber essas verbas do governo do estado para desenvolvimento regional. Um para a região e um extremamente do município. A minha pergunta foi, uma praia, ela é municipal ou regional? A menina respondeu, acho que é municipal. Eu digo, de onde a senhora é? E ela disse, sou de Pedras Altas. Eu digo, então a senhora vai na praia do Cassino. E ela disse, Eu digo, então uma praia não é local, ela é regional. Ela né? é regional. Ela é mundial. Mas como é que funciona a licença, então, já que o professor Fábio deixou a bola picando, doutor Isnar? Pois então, licenciamento, né? Exatamente. Eu tenho até acompanhado à distância lá esse movimento para a criação dessa praia lá de Turuçu e tal, mas não é muito complicado não, porque um balneário, ele não, por si só, não gera poluição. Uhum. A poluição vai vir justamente da atividade antrópica, de origem humana ali, claro, basicamente, e tal. Então, até assim, com essa ideia que eu havia indagado no início do seu trabalho sobre o tratamento de esgoto. Então, me parece que lá a principal preocupação está sendo a de já construir a praia de forma tal que nós não tenhamos o problema que temos em Pelotas com a Lagoa dos Patos. Perfeito. Aliás, todas as cidades ribeirinhas da Lagoa dos Patos jogam dejectos de origem humana ali, tal, do esgoto cloacal das residências são jogados na lagoa. Perfeito. Né, tal. Então, isso é uma coisa que, hoje em dia, com o avanço da bioquímica, é bem fácil de se fazer estações tipo entrepostos ali, né, para tratar e depois largar água limpa. Gente, Israel trata o esgoto cloacal com água que vai ser tomada depois, vai ser ingerida. Perfeito. A água fica perfeita, então não é tão difícil assim. Me parece que lá deve ser o principal cuidado, justamente esse. O nosso conceito foi desenhado em cima disso, mas também assim, agora acho que basta desapropriar, mostrar interesse público pela praia. Vamos fazer um grande evento agora e as pessoas não se unem às vezes em função de nada, mas de comida, Flávio. A gastronomia. Desde o nosso tempo. Vamos fazer um churrasco? A gastronomia. Aparece lá em casa tomar um mate, já saía um churrasco. Mas então nós vamos fazer uma festa para explicar para o povo que eles têm uma praia, que tem que se apossar, mostrar necessidade. Fábio, tu consegue juntar aí a gastronomia, o turismo, com o meio ambiente e com o saneamento básico? Eu quero perguntar um pouquinho para essa senhorita que está aqui ao meu lado, sobre qual a impressão que tu tem sobre Pelotas. Nós falamos de várias cidades aqui, em relação ao saneamento básico. Em relação ao saneamento. Olha, o saneamento, ele abrange vários quesitos. Tem a questão da coleta de lixo, da drenagem, tudo que o SANEP faz, basicamente, né? Ele é o órgão maior aqui. Com relação à coleta de lixo, destinação dos resíduos,
está perfeito. Na verdade, a Pelotas é uma referência aqui na região sul nessa parte, porque todos os resíduos são destinados adequadamente. Inclusive, o SANEP criou as cooperativas, né, também fazendo trabalho social. Tem agora a cooperativa do óleo, que o Fábio também comentou que hoje ele é responsável técnico, onde o óleo de cozinha usado é transformado em sabão, né, e é utilizado então por escolas e outras instituições municipais. Mas na questão do saneamento, no que tange o tratamento do esgoto, ainda falta bastante coisa, né? E aí tá bem devagar, né? A gente se começou agora há uns anos atrás lá no Laranjal, né? Então o SANEP fez para o pessoal, fez uma estação de tratamento para o pessoal fazer a ligação das suas casas. Então começando pelas primeiras quadras, porque justamente é onde poderia haver mais contaminação, né? Devido estar mais próximo da praia, então. Só que tem muita gente que não faz a ligação, né? E até a estação de tratamento dos esgotos lá está tendo que receber esgoto de outras regiões da cidade para conseguir funcionar, porque não tem demanda lá na região, né? Então está bem devagar mesmo. Ali a gente vê também há anos, ali no Novo Mundo, a construção de uma estação de tratamento de esgoto que há bastante tempo não se conclui, né? Mas não é a realidade só de Pelotas, também é a realidade de uma série de municípios aqui na região. Mas e ainda, agora falando sobre a questão do saneamento... Mas há muito ainda que avançar, né? Sim, tem. Quilômetros. Tem, sim. Com relação ao tratamento A verdade, Flávio, que ninguém enterrava cano, porque depois tu esquece que ele está enterrado, não dá voto. A velha política... Eu acredito que enquanto não tiver uma linha dorsal técnica dentro das prefeituras e os cargos de maior referência, eu possa trocá-los toda vez que troca o político, nada vai andar. Eu vou te dar um exemplo meio complexo, uma opinião pessoal, tudo mais. Ontem encontrei o Feijó. Todo mundo conhece quem é. Se o Feijó não existisse, não existia uma espinha dorsal da Zona Sul funcionar. Porque toda vez troca, e os prefeitos novos, ou mesmo antigos, e os seus cacuetes, e os seus vícios, não chegam a acordar, e ele tenta ser, porque é um regente, falando uma parte política. Se nisso é preciso, na parte técnica, 1000 vezes mais. Eu não posso. Então, um profissional de carreira quer fazer, o político chega e tira a verba dali. Aí ele faz o projeto, vem outro político, diz, vamos fazer. Aí ele tira o projeto da gaveta, vai tentar fazer, e vem alguém e diz, não, vamos fazer de novo. Fábio, aí não anda. Nós tivemos uma discussão na Assembleia, algum período atrás, muito acirrada. Casualmente referente a isso. Explico por quê. O que acontece? Hoje o administrador público, o prefeito propriamente dito, e aqueles pares que o seguem, eles fazem exatamente isto para o município. Por quê? Porque dá voto. O que dá voto? Dá voto eu calçar, eu asfaltar. Agora, eu fazer um tratamento adequado de água, eu fazer um tratamento adequado de esgoto, isso não dá voto, isso não aparece. Por quê? Por isso que a nossa região, agora mesmo, eu estive conversando com alguns prefeitos, eles estão indo de chapéu na mão a Brasília, ou seja, eles se contentam com migalhas. Por quê? Porque o administrador público federal, ele sabe que eles são baratos. Ou seja, eu dou uma emenda parlamentar, ele vai lá, vai fazer calçamento, vai fazer coisa, e vai voltar a me pedir. Aí eu garanto a minha função de reeleição. Infelizmente, não é a nossa região. Isso não é propenso da nossa região, isso é propenso de todo o país. Por quê? Porque essa mentalidade pequena, que vem de encontro ao que tu falou, já inicia na base, na escola. O professor, ele é bitolado, ele é de cartilha, ele segue à risca aquilo ali e não dá capacidade da criança, do aluno, desenvolver raciocínio próprio. Por quê? Por isso que a nossa região, infelizmente, nós estamos nessa situação há anos. Temos exemplos aí brilhantes, temos exemplos em franco avanço, em franco desenvolvimento, mas proporcional à receita que eles têm, que é pouca. Então, eles têm que complementar essa receita. De que maneira? Com uma emenda parlamentar. Hoje, se tu me disser, nós temos 28 municípios, supostamente metade sul. Sim. Me apresenta um município desse que tem um departamento específico de projetos. Um só.
Um só. Eu desconheço, talvez. Exatamente. Talvez se tiver, eu não sei. Não tem, Fábio. Existem técnicos que fazem projetos dentro, mas geralmente terceirizam. Olha, eu sou fã da terceirização. Nós Quero pedir um auxílio técnico, Bira, atenção aí. Foca nos entrevistados, Bira, mais tempo, faz favor. Nós tivemos uma discussão em Brasília exatamente com esse tema. O que acontece? Não vai existir desenvolvimento sem investimento, correto? O deputado federal ele tem emenda que direciona para o curral eleitoral dele conforme benefício próprio dele, é claro. É claro. Tá. O deputado estadual não tinha direito à emenda parlamentar. Agora, com o atual governo, foi criado uma espécie, tá, de recurso próprio que se chama indicação de investimento, que não é emenda parlamentar, pelo deputado estadual. Para os governos mandantes, executivo, está ótimo. Está ótimo, eu vou manter eles na minha base. Ou seja, vão mandar contra mim se eu estou dando dinheiro para ele, é o patrão que paga o funcionário. O funcionário não vai mandar contra o patrão. Só que nós temos essa dependência da onde tem... Se os municípios soubessem, Fábio, o que tem de recurso disponível em Brasília, não é porque tem o governo A, o governo B, o governo C. Não, é muito dinheiro, muito dinheiro. Mas não Como tem esse projetos. Dinheiro não tem projetos. Eu tenho um amigo meu que trabalha dentro da FUNASA. Ele é oriundo de Rio Grande. Vou citar nomes, né? Estão sentados em cima do dinheiro. Quando a gente fez o projeto da praia, a gente conversou com ele, trocou umas ideias, ele achou maravilhoso, disse, tem muito dinheiro lá, e Fábio, se eu te mandar uma coisa para arrumar um projeto, não desiste, mas eu sei que tu não desiste. Eu não desisto mesmo. Mas ele me citou um caso do Morro do Alemão, no Rio de Janeiro, que foi um lindo de um projeto, tinha tudo para dar certo, era uma premente necessidade, e eles disseram, olha, só ajusta a justificativa, me faz um cálculo melhor disso, o projeto não voltou. Aí ele contou do outro da Amazônia, outro, e disse, eu podia te narrar 550 que não volta. Eu seria um mau técnico se não pedisse as correções, mas falta bons projetos, falta a pessoa insistir, eles entenderem que tem que ter um ajuste. Então, dinheiro tem, Fábio, falta projeto. Os prefeitos não sabem não tentam descobrir. Não sabem buscar 94% também, dos projetos eles são rejeitados na primeira fase. Sabe por quê? Erro de vício. Sim. É feito por um funcionário do município. Sim. A lei não permite que ele está querendo beneficiar o município. Por isso que eu sou adepto à terceirização. Eu acho que a parte de projeto teria que ser feita. Quando o Estado falha, entra a sociedade civil. E dá para se perceber que o Estado poderia ter avançado muito mais. E a minha pergunta é para a empresa de vocês, vocês têm projetos de autossustentabilidade de renda? Vocês incentivam a criação de cooperativas para se autossustentarem? O Sanep colocou uma cooperativa que a gente é padrinho. O nome é esse, eu acho. Nós pegamos uma pessoa sem palato, 2 vesgas, 5 que apanhavam do esposo, 2 drogadas, 3 coisas, e ensinamos a empreender. Lutamos muito, houve uma rotatividade, e eu acredito muito nessa inserção, porém tem que ter aquela coisa de estar junto ali. E nós acreditamos muito em sustentabilidade nesse sentido, né, também do ser humano inserido e tal. Tem outra cooperativa que a gente é responsável técnico, que é de sabão, que é um êxito, ganhou prêmio nacional e tudo mais, e agora vai começar um processo de qualificação na Anvisa, e não só trocar o óleo recolhido para as escolas, mas também agora vender para fora, para fazer sabonete e tudo mais. Só que elas precisaram de apoio técnico, e a gente entendia, né, disso. Falta às vezes. Mas queria um pouco além. Por exemplo, hoje a gente fala muito em quilombos, né? Eu mesmo, na presidência de um conselho, tive a oportunidade de, com o Banco Mundial, com a Secretaria de Agricultura, ter projetos muito importantes de autossustentabilidade de renda. Vocês já chegaram nessas áreas urbanas, rurais, já visitaram algum quilombo e analisar as possibilidades também de levar projetos de autossustentabilidade de renda nessa área específica no meio rural? Eu vou passar para ela, então, a pergunta. Pode falar dos índios lá, que nós somos... Onde ontem? Sim, a gente está... Na verdade, a gente trabalha na área ambiental, né? Nós não somos ambientalistas, até ia comentar isso. E não há fronteiras.
E com certeza não há fronteiras para isso. E essa questão ambiental é o que está muito em foco agora, tanto na Agenda 2030, com as ODS, uma série de coisas. E até comentar essa questão do marco do saneamento, que tem metas lançadas, um ano específico para as entregas com metas, né, X% de esgoto tratado em todos os municípios. E, na verdade, foi lançado, mas já diz, olha, pode aumentar até tal ano. Então, o governo mesmo já sabe que provavelmente não vai se concluir até aquele ano que foi estipulado, né? Mas a gente trabalha com isso no dia a dia, memória, sabe a seria necessidade 2030? disso. Acho que é. Mas eu pensei que a ele ia falar que a gente foi ver a água dos índios. Isso, agora eu ia comentar disso. Ah, tá. Que a gente trabalha com isso e... surgem, na verdade, para nós, essas coisas, trabalhando na área ambiental, né? Então, agora a gente está ali em Rio Grande, é uma aldeia indígena, nós vamos fazer um poço para eles, que eles têm é como se fosse uma cacimba, só que quando chega o verão, natural. Uma cacimba natural, quando chega o verão, seca, eles não têm água. Então, a prefeitura nos chama, nós vamos fazer um poço para eles, para garantir que tenha água todo ano, e com o devido tratamento, tudo certinho, e também trocar umas canalizações lá, mas deixar tudo certinho para eles terem água de qualidade lá. É uma aldeia indígena. Uma aldeia indígena. Guarani. Então, e eu acho que há um grande campo aí de atuação no futuro em alguns quilombos, né? Pelotas mesmo, nós temos lá no Rincão da Cruz, 2 quilombos, que foram criados pela nossa gestão no Conselho Estadual da Comunidade Negra. E lá as dificuldades devem continuar, com certeza, né? É que a vocação dessas, quando tu tens um grupo muito fechado, que nem são os indígenas, às vezes eles não têm uma interligação com o resto da sociedade muito grande. E tu vai lá com uma ideiazinha de artesanato, de coisa pequena. Na verdade, eu vou te perguntar uma coisa. Eu uso bombacha, me orgulho de ser gaúcho, sei que fui aculturado, sei que a bombacha é moura, levei para Portugal, e lá em Portugal vi o quanto é bom ter identidade. Passava uma pessoa com a cor de lenço e uma menina de 13 anos dizia, essa é do Minho, aquela é do Douro. Eles são velhos em idade e nós somos novos ainda. Eu acho que a cultura e tradição é uma coisa que tu guarda como identidade, como de onde eu vim, minhas raízes, minha perspectiva, o que eu como, mas não tem a ver com não ser industrializado. Eu não tenho que ficar cantando e na volta da fogueira porque eu sou índio. O índio hoje ele quer ser engenheiro, ele quer ter dinheiro, ele não quer estar preso à cachaça e à margem da E a gente viu esses casos lá. E a gente viu esse caso que a gente está montando lá um negócio de água para eles, o cara dando aula, transformando a língua nativa deles, historicamente deles, a Guarani, para o português, e o cara está fazendo direito, o outro fazia agronomia, e eles ainda têm as sementes guardadas de batata, uma batata até azul. Roxa. Eles vivem a sua cultura, mas pode avançar. Claro. Em 2004, visitei Restinga Seca, e chegamos lá e encontramos o que no quilombo em Restinga Seca? 2003, perdão. Eles tinham uma criação e uma associação de criação de galinha, eles tinham criação de peixes num lago artificial e tinham toda a estrutura de tecnologia com antenas parabólicas. E outros quilombos, no entanto, não é? Então, acho que depende da oportunidade de quem vai a eles e o que leva a eles. Muitos levam avanço, outros buscam tirar a história e a cultura deles para outras experiências. E aí eu me refiro exatamente à academia. Poucas pessoas falam o que eu estou falando, mas a academia suga muita informação e eu acho que devolve ainda muito pouco, seja ao povo indígena ou seja aos quilombos rurais. A devolução do que a academia suga é muito pouco retorno. Por isso eu perguntei. Vou fazer uma pergunta para ti e para a tua sócia. O prazo fim do marco regulador de saneamento, tá? Que ele é variável conforme a necessidade. Vai ter 30 marcos. Tá? Os prefeitos estão cientes das penalidades por não cumprimento de metas? Eu vou te dizer qual é a diferença de ciente
de saber e ter consciência. Saber, todos sabem. Ter consciência do papel político que ele tem que fazer em prol da sociedade, nenhum ou poucos têm. Mas o Moacir falou em penalidade, mas quem vai pagar a penalidade é o prefeito da época, do período, porque os de hoje não vão responder. Exatamente. É isso, doutor Isnar? Quem será exatamente. penalizado não cumprindo os marcos? É quem não cumpriu a lei, né? Então, não é porque a infração se projetou que um prefeito posterior vai deixar de responder também. Ele vai responder junto com o anterior, que iniciou o descumprimento lá da lei, e quem pegou carona nesse descumprimento vai responder também, com certeza. Então, os próximos prefeitos já vão assumir já com essa responsabilidade. Não cumpre o marco. Não, e só para o Fábio e a sócia dele ficarem a par, tá? E já começarem a trabalhar isso. De cada R$100 que o Estado do Rio Grande do Sul manda para o governo federal, somente R$ 12,75 retornam para o Estado. Eu tinha dito aquela hora da política do dízimo. 10% de imposto sobre tudo. Já vai ter imposto sobre imposto. Porque da linha, da cor, do quem fez o tecido, de quem costurou, 10%, 10%, 10%, 10%. Só que 5% tinha que ficar no município, que a gente pega o prefeito, o comandante do pescoço, ou 3% para o Estado e 2% para a nação. Nós tínhamos que ficar com dinheiro aqui. Fazer enriquecer. Aí os políticos vão dizer, não, eu tenho que produzir, senão não vou ter nada. Eu quero empreender, eu quero buscar coisas, eu quero fazer. E associar essas verbas ao verdadeiro ganho delas, aos marcos. Se tu não fizer isso, não te dou aquilo. É assim que tu cria as pessoas. Ou não existe, é que a meritocracia para mim é tudo. O doutor Isnar estudou como poucos, muito tempo, teve que passar em concursos, teve que fazer uma série de coisas para ser o que é, e depois ainda devolver para a sociedade a sua sabedoria. E hoje o Isnar está devolvendo aqui no programa Repórter Cidadão. Que qualquer um opine, que qualquer outro possa... Eu não posso, ele tem que ter um salário diferenciado, que não fez nada. Aliás, Fábio, eu queria... Temos 2 minutos. É uma coisa que me incomoda como cidadão brasileiro, é justamente quem estudou em escola pública. Por exemplo, os médicos que se formam numa faculdade federal de graça, 8 anos estudando de graça, não devolve nada para a sociedade. Dificilmente. Por que ele não paga em trabalho, em mão de obra, esse custo desse curso? X horas tu tem que fazer para o... 503 deputados, 80 senadores, e não se deram conta que tinha que fazer uma lei para isso? Olha só. Obrigado, Isnar, pela participação. Sérgio Moacir, quero agradecer a participação da empresa Bioquímica, né? Bioquim, com o Fábio e com a Élita. Quero agradecer a presença de vocês. Nós estamos encerrando. Dou 10 segundos para cada um se despedir, tá bem? Tá bem. Primeiro, obrigado, sigam assim. Acho que esses programas tocam pessoas, as opiniões divergentes e mesmo que apoiam determinadas causas, elas te fazem pensar. Fazer pensar, eu acho que é o que mais falta hoje, para a gente não ser uma caixinha. Obrigado. Exatamente. E é uma pena que a gente não pôde discutir mais, claro que tem muito assunto relacionado a essa área, né? É muito tenso. Mas obrigada pelo convite e ficamos felizes também de poder falar um pouco sobre o nosso trabalho. Esse é só um começo, nós vamos convidá-los para comparecerem novamente, não só inclusive aqui na TVC, Canal 14 da NET, programa que está indo ao ar nas nossas redes sociais ao vivo, nesse momento, nas nossas plataformas, mas também no nosso programa de rádio. Fica aqui o desafio, não é? Porque é bem interessante levar para as pessoas todo esse conhecimento que vocês trazem e ensinar as pessoas alguns projetos de autossustentabilidade e renda. Esse é um compromisso do programa Repórter Cidadão. Até sexta-feira que vem, se Deus quiser.